Fala rubro-negro, saudações rubro-negras para todos vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde, onde você assistir meu vídeo, né? Quero fazer um vídeo hoje diferente, né? Diferente porque os antes, principalmente, achavam que eu ia fazer um vídeo triste, reclamando. Não. Pelo contrário, isso aqui é Flamengo, ó. Isso aqui, ó, é Flamengo, ó. Flamengo. Estou orgulhoso do meu time. Jogou com muita garra, com muita luta. Nós temos que ser realistas. A gente tinha esperança de que o Flamengo poderia pelo menos passar pelo Bahia. Era muito difícil, né? Mas não era impossível. Tanto que o Flamengo não jogou mal. Infelizmente, teve 10 minutos trágico de apagão do time do Flamengo. Tomou 2 gols ali no início, com 2 falhas individuais. Porém, teve um erro gravíssimo de arbitragem, que muita gente não falou. Se o VAR tivesse chamado e mostrasse melhor, teria anulado aquele gol. Mas, paciência. A gente sabia que era muito difícil vencer do Bahia, que é um time que joga com uma linha uma linha alta de pressão, diferenciada, que no Brasil não encontra. Tanto que o Flamengo errou, o Bahia jogou pelo erro do Flamengo, o Flamengo errou. Os 4 gols foram falhas individuais do Flamengo e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas a nação está orgulhosa do time. Eu acho que se continuar essa pegada, o Flamengo é o time a ser batido no Brasil. Agora é torcer que o Flamengo volte mais forte do que nunca. Algumas peças precisam sair, precisam ser negociadas, outras peças precisam chegar. A gente precisa de um atacante, a gente precisa de um meio-campista no lugar de Arrascaeta. Infelizmente, a Arrascaeta, eu acho que já está em fim não digo de fim de carreira, mas em fim de momento no Flamengo. Está na hora da Arrascaeta procurar novos aires. Muito mal a Arrascaeta nesse Mundial de Clubes. A gente tem o problema do BH que está para explodir ainda. E é isso. O Flamengo jogou com muita luta, com muita garra. Merecia um resultado melhor. O placar foi mentiroso. Você vai ver, principalmente a mídia barrista falando que o Flamengo foi humilhado. Não foi. O Flamengo conseguiu jogar até certo grande parte do jogo pau a pau, tanto que teve a posse de bola maior do que do Bahia o jogo todo, teve mais passes, mais chutes a gol, enfim, o Flamengo conseguiu bater de frente com o Bahia. Mas foi 4-2. Se você tirar o lado clubista de lado e analisar o jogo, você vai ver que o Flamengo foi bem, chegou a jogar parelhamente contra o Bahia. Mas é o Bahia, né, gente? O Bahia hoje se não for no primeiro escalão, está um pouquinho abaixo de Barcelona, Paris Saint-Germain, que eu acho que vai ser campeão, Real Madrid, e até o Manchester City, porque tem o Pepe Guardiola, né? E o Manchester City, que quando quer jogar, dificilmente alguém tira um título desse, né? Mas o Flamengo, infelizmente, não conseguiu segurar o Bahia, com 4 falhas individuais do Flamengo. O Flamengo foi eliminado, perdeu 4-2, mas o Flamengo saiu de cabeça erguida, de pé. A nação deu um show nos Estados Unidos, deu um show, parecia o Maracanã. Nós engolimos a torcida do Bahia. Tudo bem que a torcida do Bahia é da Europa, mas eles teriam condições melhores de estarem, né, apoiando o time deles. Mas o Flamengo foi lá e engoliu em relação à torcida no estádio, tá? Outros pontos que a gente tem que colocar, né? Os erros também cometidos por Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz poderia fazer algumas modificações, ao meu ver, tá, pessoal? Na minha opinião, ele persiste em alguns erros nele, são as convicções dele. Ele, por exemplo, eu entraria com o mesmo time que venceu o Chelsea, com o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Eu entraria, porque o Danilo tem experiência para jogar contra times desse. Tanto que o Danilo foi bem contra o Chelsea e ele não manteve o time.
O Wesley muito mal, demorou a tirar o Wesley. Eu acho que ele já teria que tirar o Wesley já no intervalo, colocar o Varela também, que é um cara experiente, jogou na Europa, poderia também ajudar, ele não fez isso. Quando o Pulgar saiu machucado, eu não colocaria o Alan, por exemplo, eu botaria o Danilo, ou ali jogando no meio, o Danilo já fez essa função lá na Juventus, ou botaria o Danilo na zaga e botava o Léo Ortiz no meio para ajudar mais ali na marcação, ou também colocaria o BH ou Cebolinha, não sei se o Cebolinha entraria bem no jogo, mas eu botaria o BH e recuava o Gerson para ajudar na marcação. Mas infelizmente ele continuou com aquela mesma característica dele de manter o esquema tático dele. No momento que o Flamengo viria bem, fez 2-1, poderia até empatar o jogo se ele mudasse o esquema tático dele. Infelizmente ele não fez, o que manteve o Bahia com a mesma pressão, fazer o Flamengo cometer o erro. E a pressão alta do Bahia é diferenciada, galera. É totalmente diferenciada do que você vê no futebol brasileiro. Hoje, no futebol brasileiro, você não tem uma pressão que incomode hoje esse esquema tático que o Felipe usa. Você não vê. Né? Mas, infelizmente, o Felipe Luiz teve essas falhas. E vamos torcer que ele possa analisar bem esse jogo, ele tentar mais para frente mudar um pouco a situação dos jogos. Quando ele pega um time com a situação dessa do Bahia, com uma pressão mais intensa, mais alta ainda, tipo que ele joga. Mas a diferença é o quê? O Bahia é um time muito bem treinado. Muito bem treinado. Esse Kompany, lembrando que o técnico do Bahia é um cara novo também, um ex-jogador de futebol. É um técnico novo, mas o cara fez um treinamento diferente na Europa. Não, mas Felipe Luiz jogou na Europa e tal, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Kompany sempre jogou na Europa. Felipe Luiz não. Felipe Luiz nunca começou a treinar aqui no Brasil. E o Kompany não, ele já vem treinando lá. Então o cara já tem uma mentalidade diferente daqui. Felipe Luiz tem algumas características diferenciadas que consegue sobressair sobre algumas situações do futebol brasileiro. Mas em relação a ele mudar as características dele durante o jogo, ele demora a fazer isso. E ele sabe fazer isso. Tanto que ele já fez isso contra o Corinthians, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, principalmente contra o Corinthians, ele estava com homem a menos, ele mudou a característica do Flamengo, recuou todo o time do Flamengo e ficou no chutão e jogando no contra-ataque. Porque o Flamengo tem jogadores que podem jogar no contra-ataque. Mas infelizmente ele não fez isso. Ele poderia tentar fazer também o Bahia jogar pelo erro, que é difícil, mas ele poderia fazer. Ele poderia dar a bola para os caras, dar chutão para frente na hora que chegou a 2-1, poderia jogar mais no lançamento, tanto que tinha alguns momentos que o lance do gol foi um lance parecido, foi lançamento. Então, galera, a gente tem que torcer agora que o Felipe Luiz consiga avaliar bem essa situação e ele mudar as características de jogo dele, ao invés de ele ficar batendo na tecla sempre a mesma coisa. E torcer que o Flamengo consiga contratar atacante, meio-campista. Eu acho que a zaga a gente pode estar bem servido, mas a gente precisa pelo menos de 2 meio-campos bons para substituir a Arrascaeta e Gerson. Pelo menos um atacante e 2 atacantes de pontas. Porque, infelizmente, Cebolinha e Michael, infelizmente, não está dando mais. A situação deles está ficando insustentável, os caras não conseguem jogar. Eu acho que, de repente, vendê-los ou emprestá-los com uma pessoa de compra para poder dar uma esfriada na cabeça deles, porque no Flamengo eles não ligaram, principalmente o Michael. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Quero agradecer a todos vocês pela moral que estão dando no meu canal. Já ultrapassamos uma marca de 790 seguidores. Quero agradecer de coração, Obrigado, nação. Obrigado a vocês que não são flamenguistas, mas que vão lá, comenta, né? Quero agradecer a vocês por estar sempre me ajudando lá, comentando, se inscrevendo no meu canal, compartilhando, divulgando. E eu peço a vocês sempre, dá o like, compartilha, se inscreve no canal,
E meu sonho é chegar a 1000 seguidores até o final desse ano. Diretamente no meu canal. Vou deixar aí o Pix na descrição. Eu preciso, né? Lógico. Estou começando, eu preciso de estar sempre melhorando, né? As edições, a qualidade do vídeo. Lembrando que eu faço tudo no meu celularzinho. Porque eu gosto de falar do Flamengo. A minha alegria é falar do Flamengo. Como já disse, eu já falei para ninguém no meu canal. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais de 700 seguidores. Bom, pessoal, saudações. A torcida do Flamengo, ó, cabeça em pé. Quem puder lá receber o time, abraçar o time e ajudar os caras, porque os caras foram guerreiros, lutaram até o fim e merecer algo melhor. Pelo menos um empate, poderia, pelo menos se tivesse que perdesse na prorrogação com muita luta. Mas valeu, galera. É isso aí. O sonho acabou agora. Deu um intervalo, mas vai continuar. Agora é se reestruturar para a próxima Copa do Mundo, se tiver, porque dependendo dos europeus não vai ter. E boa sorte aí para o Fluminense, e boa sorte para o Palmeiras, que são os únicos representantes sul-americanos na parada, que vocês possam dar tem o Monterrey também, né? Monterrey também tá, mas torcer para o Fluminense e Palmeiras conseguir algo mais lá na frente, e que o Palmeiras continue a ser mundial. Tamo junto, saudações.